Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você está assistindo esse vídeo, mas eu já declaro em nome de Jesus um dia abençoado, uma noite abençoada, uma manhã abençoada e que nesse dia de hoje, nesse vídeo, Deus fale com você e comigo. Amém? Hoje nós vamos ouvir, não, nós vamos ler o capítulo 20 do Evangelho de João. Lembrando que a minha Bíblia é a versão NVI, então já pode abrir aí a sua Bíblia e vamos acompanhar aqui o capítulo de número 20. E lembrando que João tem 21 capítulos, então estamos no penúltimo capítulo. Amém? Vamos orar? Pai, obrigada, Senhor, obrigada por esse dia, obrigada, Senhor, pela tua palavra, obrigada, Senhor, pelo teu entendimento, Senhor, obrigada pelo Espírito Santo de Deus que está em nós, que habita em nós, que nos transforma, que nos ajuda, que é o nosso conselheiro. Obrigada, Senhor, porque tudo que o Senhor é para nós, Pai, que cada vez mais possamos ter revelação da tua palavra, que cada vez mais nós possamos entender e conhecer mais de ti, que nós possamos ser mais íntimos de ti, Senhor. Oh, Paizinho, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito em nós e através de nós. Te agradeço pela tua misericórdia que se renova cada manhã, pelas tuas bênçãos, pela tua graça e teu favor que o Senhor derrama sobre nós, Pai. O Senhor é bom, o Senhor é a bênção e somente a tua presença importa. Que nós possamos entender, que nós possamos fixar em nossa mente que somente a tua presença importa. Em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, que o Senhor toque as nossas mentes, que o Senhor torne as nossas mentes cativas somente para a tua palavra, somente para ti, Senhor. Que o Senhor limpe os nossos olhos, os nossos ouvidos, que nós possamos ter entendimento da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Vamos ler o capítulo 20, que é a ressurreição. Glória a Deus. O capítulo 19, que foi o capítulo anterior, foi muito triste de ler, porque foi a crucificação de Jesus. E hoje nós vamos ler o capítulo 20, que é a ressurreição. Glória a Deus. Vamos lá? No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse, que no caso João, né? João era o discípulo a quem Jesus amava. Tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas outro discípulo foi mais rápido do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois, o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Então, aqui, nessa passagem, que eu até inclusive vi numa pregação, que essa questão de quando ele dobra o lenço, aqui no 7, né? Bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Então, quando o pano está dobrado, culturalmente falando, significa que a pessoa irá voltar. Isso aí não foi algo que eu ouvi numa pregação de um pastor, se eu não me engano, lá da Lagoinha, falando sobre esse significado. E faz sentido, né? Porque Jesus, quando tirou as faixas, né, que não estavam mais lá, com esse lenço dobrado, significando o quê? Que ele iria voltar, que ele tinha ressuscitado. E que os discípulos não tinham ainda entendido que a palavra, a escritura, estava dizendo, né, que era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Então, eles ainda estavam processando. Imagine nós entrando no sepulcro e não vendo um corpo com as faixas no chão com um pano dobrado, o que a gente iria pensar?
Quando a gente vê assim do lado de fora, a gente quer julgar os discípulos e achar, não, porque como assim que eles não acreditaram? Como assim que eles ainda duvidaram? E a gente pode até achar que na nossa vida, muitas das vezes, Jesus vai, toca na sua vida, toca na minha vida, e a gente esquece, e a gente ainda duvida do que ele ainda pode fazer. A gente vê milagre com os nossos próprios olhos, e ainda assim, nós, lá na frente, nós questionamos, Senhor, é verdade isso? Senhor, o Senhor vai fazer mesmo? O Senhor é fiel? O Senhor vai cumprir essa promessa mesmo? A gente duvida. Então, quando a gente está de fora, é fácil a gente julgar, a gente olhar e falar assim, não, mas como assim? Estava todo o caminho Jesus falando que ia ressuscitar. E por que que eles não acreditaram? E a gente pode trazer para nossa vida. Às vezes a gente também não acredita. Jesus faz vários milagres na nossa vida, mas ainda assim a gente questiona, a gente duvida. Então é uma reflexão para a gente fazer, né? Vamos continuar aqui no 10. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. Maria. Enquanto chorava, curvou-se para olhar para dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Eles lhe perguntaram, mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso, ela se voltou e viu Jesus ali, em pé, mas não o reconheceu. Aleluia, dá até vontade de chorar. Uma coisa linda dessa, com a ressurreição de Jesus. Disse ele, mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse, se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus lhe disse, Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico, Rabone, que significa mestre. Jesus disse, não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhes, estou voltando para o meu Pai e o Pai de vocês, para meu Deus e o Deus de vocês. E Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos, eu vi o Senhor. E contou o que lhe dissera. E aqui é uma parte que chamou muita atenção, que muita gente fala, ai, porque a Bíblia tem preconceito com a mulher, porque a Bíblia é isso, aquilo, mulher. A primeira pessoa que Jesus apareceu foi para Maria Madalena. A primeira pessoa com que Jesus falou depois que ressuscitou foi com mulher. Chama ela pelo nome, Maria. Então, ela voltou para ele e ela reconheceu a voz de Jesus, que quando ela primeiro ela olhou para ele, olhou para a pessoa, achou que era um jardineiro, não reconheceu. Mas quando Jesus chamou ela pelo nome, a chamou pelo nome, Maria, ela olhou para trás e falou, mestre. Maria reconheceu, porque eu já declaro em nome de Jesus que nós iremos reconhecer a voz do Senhor quando Ele falar conosco, que nós não ficaremos enganados, que nós iremos tirar todo o ruído à nossa volta para ouvirmos a voz de Deus, pois Ele me chama pelo nome, Ele te chama pelo nome, Deus nos chama pelo nome, Ele nos conhece e nós conhecemos a voz do nosso bom pastor. Aleluia. Continuando aqui. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos às portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou e pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e os lados. E o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse, paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, e eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, serão perdoados. Se não os perdoares, não estarão perdoados. Aqui Jesus, nessa parte, no 22, foi quando ele deixou o Espírito Santo de Deus. E aí ele fala que se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. E essa é uma frase que essa é uma parte que a gente pode pensar.
Eu e você estamos perdoando as pessoas à nossa volta, os nossos irmãos, alguém, nossos amigos que nos feriu? Porque do mesmo jeito que nós perdoamos, nós seremos perdoados. Não adianta a gente virar e falar, eu vou entrar no reino dos céus, eu sou perdoado e tudo mais, se você não perdoa o seu irmão. Jesus falou que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e o seu irmão como a ti mesmo. Então, nós temos que o que? Perdoar os nossos irmãos para sermos perdoados. Então, temos que amar os nossos irmãos, nós temos que perdoá-los para que nós sejamos perdoados. Imagine se nós formos julgados com a mesma justiça, com a mesma maneira, com a mesma medida que nós julgamos o outro, né? Então, essa é uma parte que a gente precisa pensar bastante e liberar o perdão. Para então um momento aqui desse vídeo, pense na pessoa, a primeira pessoa que vier na frente, na sua mente, e fala assim, o perdão, você perdoar é uma decisão sua. A gente não precisa inicialmente sentir que precisa, eu não sinto mais nada, não. Você precisa tomar a decisão de perdoar. Então, a primeira pessoa que vier na sua mente aí, você já libera essa pessoa e fala em voz alta agora: Fulano, eu te perdoo. Espírito Santo de Deus, me ajuda, Espírito Santo, me ajuda a perdoar essa pessoa, me ajuda a tirar esses sentimentos ruins que eu tenho dessa pessoa em mim, Pai. Me ajuda. Espírito Santo, me ajuda a perdoar genuinamente de todo o meu coração. Peça ajuda para o Espírito Santo, pois assim, quando nós liberamos perdão, a nossa vida destrava, né? Gera várias consequências quando a gente fica preso com essa amargura, raízes de amargura. Então, libere o perdão nessa noite, nesse dia, né? E fala, eu perdoo fulano, em voz alta. Eu te perdoo. Você não precisa falar com ele, mas já libera ele aqui em nome de Jesus. Amém? Vamos continuar. Tomé, chamado de Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Outros discípulos lhe disseram, vimos o Senhor. Mas ele lhes disse, se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé, coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a do meu lado. Pare de duvidar e creia. Uau! Disse-lhe Tomé, Senhor meu Deus, Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse, porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Então aqui, Jesus, mesmo sabendo que Tomé não tinha fé o suficiente para acreditar na ressurreição dele, Jesus foi lá, apareceu para que ele cresce, que ele acreditasse que Jesus tinha ressuscitado. E ele fala, felizes os que não viram e creram. 30. Jesus realizou, na presença dos seus discípulos, muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados nesse livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, crendo tenham vida em seu nome. Muito forte isso, que ele fala, que Jesus realizou muitos outros milagres, muitos outros sinais milagrosos, mas esses aqui foram os escritos para que nós possamos acreditar que ele existe, que ele é a verdade, que ele é a vida, que ele morreu por nós, que ele ressuscitou ao terceiro dia, que ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, E para que a gente creia que Jesus é o Cristo, que ele é o Cordeiro que tira todo o pecado do mundo, o Filho de Deus, e assim nós teremos vida em seu nome, e assim nós temos acesso à vida eterna. Aleluia. Glória a Deus. Então é isso. Aleluia. Essa é uma palavra de alegria, é uma palavra que traz alegria ao nosso coração. Tenho certeza que a gente consegue sentir um pouco da alegria também dos discípulos ao verem Jesus e ver que a palavra se cumpriu, que o Messias tinha ressuscitado dos mortos. Imagina estar ali naquele momento.
E nós podemos celebrar isso todos os dias. Então já dá glória a Deus, já dá aleluia, que o Senhor ressuscitou dos mortos e que Ele nos deu a vida através do seu nome. Aleluia. Vamos orar? Pai, obrigada, Senhor, por mais esse dia, por essa palavra, Senhor, de alegria. Já declaro em nome de Jesus e profetizo alegria na vida de cada um que está aqui assistindo esse vídeo. Já declaro salvação, Pai, na casa de todas essas pessoas que estão assistindo esse vídeo e na minha casa também, Senhor. Que nós possamos, que a nossa casa possa acreditar no Senhor Jesus Cristo, que Ele veio para nos salvar, para curar e nos libertar, que Ele veio para que nós possamos ter vida. Eu já declaro na minha e na sua casa, em nome de Jesus, que é uma casa salva, uma casa liberta de maus hereditários, uma casa liberta de correntes. Eu já declaro correntes quebradas, cadeias quebradas, em nome de Jesus, que em nome de Jesus nós e a nossa casa teremos famílias saudáveis, famílias crentes no Senhor, famílias que receberam a vida, em nome de Jesus. Eu já declaro na minha e na sua vida que essa será uma semana, um dia abençoado, a melhor semana das nossas vidas. Até então, em nome de Jesus. Amém. É isso. E vejo você no capítulo 21, que é o último capítulo do Evangelho de João. Tá bom? Tchau, tchau.